Falido na vida! Falido na vida! Que rolo, Era o casal cara. que mais incomodava vocês ali dentro? Ouvir a voz da Rayane é pavoroso. É pavoroso. Inclusive, a gente tem que pedir desculpa pelo dia do Quebra-Power, que foi o dia que a Santa se mostrou. Gente, horripilante. Eu vou... Você quer falar sobre isso? Sim. Tem que mostrar alguma coisa dela, pra ela falar, ué. Eu tô hablando. Só mostra só eu que fiz treta? Só eu que armei confusão? Parece que a gente saiu por minha será, causa. né? Você tem que entrar no reality de direção, começar a dirigir a nossa live aqui, você vai comentar o que a gente colocar pra você. Quer me dirigir? Quer me dirigir aqui no meu programa, rapaz? Não, a gente vai falar daqui a pouco bastante coisa. É porque a gente pega o que mais virou assunto de vocês. Eu vou explicar essa situação, como é que foi. Nós apontamos eles lá embaixo. Vitor e Rayane se aproximou da gente. Vou contar do início, porque aqui a gente tem tempo, né? 1h30. Vitor e Rayane se aproximou da gente, primeiro pela fé. Primeiro falando sobre coisas de Deus, coisas da Bíblia. Emily é cristã, eu sou católico, a gente tem as nossas crenças. Uhum. E eles se aproximaram da gente com esse papo da conversão dele, um pouco da história do casal que ficou um pouco mal entendida, mas eles se aproximaram da gente com esse papo e trazendo informações do jogo e conversando com a gente, tentando tirar informações também. A gente percebeu isso logo de início e a gente deu uma afastada. Aí ele começou a fazer umas brincadeiras sem graças, o negócio cortando o pimentão, que ele foi grosseiro com ela. E no dia do corte do cabelo, ele começou a falar, pô, você cortar o cabelo careca não é uma coisa bonita. Você não vai ter muitos trabalhos lá fora por isso, porque careca não vende. Careca não vende. Carecofobia. É a calvofobia. Total. Total. Não. É uma coisa que eu não levei adiante. Tô contando, tá gravado, né? Tem o vídeo. Então, o Vitor era um cara que nós chegamos a ouvir dele. Que ele era um cara que ele tinha opinião, a opinião dele valia, a opinião dele que ele falava para os amigos dele, etc. E que a opinião dos outros não importava nem um pouco para ele. E que se pra ele, por exemplo, isso daí que ele falou sobre o cabelo, ele não vai se afetar. Porque ele, como pessoa, ele não tá ligando se a opinião dele vai afetar outra pessoa, então a da outra pessoa não vai afetar ele. Mas aí a opinião dele, ele tá no direito, ele vai falar sim, e se você gosta do cabelo careca, o problema é seu, mas não é bonito e você não vai ser contratado lá fora, porque eu acho que não é bonito. Aí a gente foi juntando as coisas e vimos que não era um cara legal pra gente ter amizade logo assim, primeiro, segundo dia que ele se aproximou da gente. E a gente começou a ver umas condutas dele, quando ele veio conversar comigo e trazer um assunto da Thalira, ele conversou comigo tentando entender minha história. Quando ele entendeu minha história, ele falou assim, você acha que por você ter começado na vida recolhendo latinha, você merece mais que os outros ganhar o prêmio aqui? Do nada? Do nada. Nós estávamos nos arrumando, eu tava sentada ali na frente do espelho, o Everton do meu lado, ele pegou uma cadeira e começou a conversar com a gente. Contou a história dele, contou de como ele iniciou na vida de ator, que ele foi pra Itália, de que isso, de aquilo. Eu contei a minha trajetória como modelo pra ele, e posteriormente o Everton contou a história dele. E aí ele entrou na história da Thalira. E o que ele falou da Thalira? Aí ele falou, eu falei, claro que não, cara. Aqui nós somos todos iguais, não somos? Eu vim pra jogar de igual pra igual aqui. Ele falou, sabe o que é? Alguém me contou que você falou que você merece mais o prêmio que a Thalira, porque ela mora fora, que ela mora nos Estados Unidos. Eu falei, não, cara, eu não falei isso não. Aí eu peguei e fui lá no quarto do Rafa e da Thalira. Falei, quem falou? Da onde surgiu esse assunto? Vocês podem nos falar? De manhã nós tivemos uma conversa com o Rafa e Thalira, porque eles colocaram a gente na barraca na hora de trocar as plaquinhas, e eles queriam ter essa conversa, o Rafa queria ter essa conversa, mas essa conversa nunca aconteceu. Um dia o Everton falou com ele na despensa, mas diz ele que não estava dormindo, porque a gente estava na barraca, ele estava dormindo lá no quarto super bom, mas ele não estava dormindo porque a mente dele estava perturbada. E aí nós conversamos e essa conversa não saiu dali. Conversamos nós quatro, a conversa ficou para nós quatro. Então depois e aí a Thalira falou sobre uma situação e o Everton pontuou para ela. Talvez no momento em que você estava fazendo a sua primeira viagem internacional, eu ainda estava fazendo alguma coisa que não era associada a isso na minha vida. E aí ela se sentiu ofendida naquele momento. E ela disse, não foi bem assim. E o Everton não tinha entendido a forma que ela tinha dito.
Porque ela tinha dito que lá dentro a gente precisa sim se indispor com as pessoas. E aqui fora a gente não precisa. E não que aqui fora a gente não precise, mas lá dentro a gente não tem saída. E aí eu entendi dessa forma e foi a forma que ela quis colocar. O Everton falou isso pra ela e eu, como sou a pessoa que estou junto com o Everton, eu falei pra ela, o Everton entendeu dessa forma, mas eu entendi isso. É isso? Ela falou, é isso. O Everton pediu desculpa, tá tudo bem. O intuito não foi ofender porque ela já fez uma viagem internacional. O intuito não foi ofender porque ela mora em Orlando. O intuito não foi esse. Mas a conversa ficou só pra nós 4. Pelo menos a gente não contou pra ninguém. E à noite, quando o Vitor veio conversar com a gente e ele falou isso, que ele disse que alguém trouxe, eu falei pra ele, se alguém trouxe, esse alguém foi ela que distorceu. Porque da gente essa conversa não saiu pra lugar nenhum. E ele falou, não foi ela. Alguém trouxe essa história, cara, quem complicado. trouxe essa conversa? Aí eu fui lá no quarto da Thalíria e do Rafa conversar com eles. Peguei e falei, e aí? Quem que tá fazendo essa história? Eles falaram, não. A Thalíria e Rafa, não foi ninguém, talvez foi o Vitor que entendeu mal e tal. Falei, beleza, saí do quarto. Vitor, quem foi que trouxe essa história pra mas você? Mas você tem que contar a parte do dia que ela te chamou pra conversar. Depois da conversa, mas tem que contar essa parte. Porque senão a história fica desconexa. Então tá bom. Não, vamos pra parte que inventou. A gente já quer saber já quer saber final, quem inventou. Quem inventou essa história? O Vitor sentou, perguntei aí, Vitor, fui lá falar com eles, falaram que ninguém inventou, que... Como é que é? Ele, não, na verdade, foi um mal entendido. Foi a Thalíria que me disse que se sentiu assim, porque ela estava chorando. E aí foi... Quando ele falou isso, eu falei para ela, esse cara... É perigoso. É muito perigoso. Detalhe, ele fez isso... Na hora que a gente estava se arrumando no dia da votação. No dia da votação. Ele é muito perigoso. Rasteiro, sabe? Rasteiro. Ardiloso. Ardiloso. Quem é pior, ele ou a Rayane, pra vocês? Os dois, porque é um casal. Pra mim é isso. Se merecem. Mas se tiver que pôr um assim. Eles são iguais. Quem é um pouco mais? Ele. Ele, porque além dessas atitudes, ele é infantil demais. Ele é infantil.